Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponte de Histórias. É aqui onde a sua voz ganha vida. E hoje nós temos mais uma história emocionante para você aí de casa ouvir, se emocionar e, claro, levar essa motivação aí com você. A nossa convidada de hoje é super especial. Ela tem apenas 24 anos e já é uma brilhante advogada. E eu tenho um enorme prazer de recebê-la aqui no nosso podcast para compartilhar com você aí de casa toda a sua trajetória. E eu tô falando dela, da Jardiele Vieira. Boa noite, Jardiele. Boa noite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. E obrigada por ter aceitado também o nosso convite. É um prazer. E hoje vocês vão conhecer a história aqui de perto, ver ela assim tão novinha, mas tem uma trajetória enorme pela frente, né? E a gente vai começar a perguntar a você, sobre o começo, a sua trajetória, até chegar à conclusão da sua faculdade, aprovação da OAB, é muita história. A gente sabe que tem um percurso muito grande aí, que foi trilhado, a família ali que teve o apoio. Então, conta pra gente, voltando um pouquinho lá atrás, a sua época adolescente, fala de onde você veio, onde você nasceu. Conta um pouquinho, assim, antes de conhecer a advogada, vamos conhecer um pouco quem é a Jardiele pessoa. Sou daqui mesmo, de Maceió, Alagoas, né? Às vezes até eu me pergunto como foi que tudo isso surgiu. Mas das poucas vezes que eu lembro, eu me recordo, minha mãe sempre fala que eu sempre quis cursar direito. Ela nunca fala que eu quis cursar outra coisa, né? Uhum. E à época, eu morava, ainda muito criança, eu morava ali no Barro Duro, por trás de fora da capital. Uhum. Então, todas as vezes que eu passava por lá, eu sempre falava, um dia eu vou entrar aqui e vou entrar para trabalhar. Porque eu achava muito chique. O pessoal andando elegante, aquelas advogadas e tudo mais. Então, tudo isso me fascinava. Então, eu sempre falava, um dia eu vou entrar aqui, mas eu vou entrar para trabalhar. A gente sempre entrava para tirar cópias de documentos. Uhum. E aí, o tempo foi passando, ensino fundamental, concluí o meu ensino médio. E no terceiro ano do ensino médio, a faculdade já era algo que me preocupava, porque eu sabia que, apesar dos meus pais terem uma condição de me criar, a faculdade já era algo além. Uhum. E sempre eu comentava com a minha mãe que eu queria fazer uma faculdade, ela sempre falava assim, termine o seu ensino médio, arruma um trabalho para poder você fazer uma faculdade, que você sabe que a gente não tem condições de pagar uma faculdade. E até por falta de conhecimento, na época a minha mãe falava assim, os livros são caros, a faculdade é cara, então a gente não tem condições de arcar com isso, né? E eu lembro que, acho que foi em dezembro, no último ano do ensino médio, no terceiro ano, em dezembro, eu já corri para arrumar emprego, porque eu queria entrar na faculdade logo que eu saísse do ensino médio. E eu lembro que o meu primeiro emprego, eu lembro que ninguém queria me dar emprego porque eu era menor de idade. E aí eu bati em todas as portas das escolinhas do bairro de onde eu morava, pedindo para trabalhar de auxiliar de escolinha. E eu sabia na época que o salário que eu ia receber não ia dar para pagar a faculdade. Mas eu fiz um acordo com a minha mãe. Eu vou e a senhora me ajuda. Aí tudo bem. E aí eu consegui. O meu primeiro salário foi R$300. A faculdade, na época, quando eu entrei com uma bolsa de 50%, era 460. Então eu pagava os R$300 que eu recebia e minha mãe ainda me ajudava com o resto. E aí começou a batalha da faculdade, porque nada era fácil, todas as portas sempre se fechavam. Uhum. E aí eu costumo dizer que Deus, Deus tem planos para minha vida, tudo até aqui foi Deus, e Deus colocou pessoas na minha vida, porque todas as vezes que, é até emocionante falar, porque todas as vezes que aparentemente eu estava bem na faculdade, as portas se fechavam para mim. E é muito difícil porque no mundo da faculdade hoje, na época que eu estudava era mais complicado. Hoje a gente já vê várias formas de negociação, de dívida na faculdade, né? Na minha época não era. Ou você pagava ou você trancava o curso. E olha que eu nem estou falando de muito tempo atrás, né? Uhum. E aí eu lembro que, para resumir, porque a história é muito longa, eu precisei trancar um período
Mas acho que foi o período mais triste da minha vida, quando eu precisei trancar. Pulei a fase de que, na época, eu entrei na faculdade com 17 anos. A minha mãe foi a minha financeira. Ela teve que ir e autorizar eu entrar na faculdade, porque eu era menor de idade na época, né? E aí, era tudo muito novo, porque eu estava saindo do ensino médio, eu era mais nova da sala, era, de verdade, o mundo adulto para mim ali. As palavras, a forma com que as pessoas falavam, era tudo muito adulto para mim, de verdade. Desafiante, era né? Desafiante. Eu não era ligada à política, eu não era ligada a... Você tem noção, até para ir no banheiro, eu me sentia desconfortável em saber que eu mesmo tinha autonomia de levantar e ir no banheiro. Porque a gente tem aquela fase da escola de professora, posso ir ao banheiro? Professora, posso beber água, né? Então aí foi tudo muito adulto e muito desafiador. Mas, além disso, era a questão do financeiro, mas o dono da faculdade, à época, eu lembro que eu comentando da minha situação como funcionário, ele falou assim, vá lá, converse com o professor Aurélio, que ele vai lhe ajudar. Ele ajuda tantas pessoas. E aí eu fui com a minha mãe, e foi quando ele falou, eu vejo no brilho dos seus olhos um sonho e a vontade de estudar. E o que eu tenho para dizer a você é que você vai estudar aqui com ou sem condição. E eu lembro que eu assinei uma carta, eu fiz uma carta a punho falando, olha, eu vou estudar aqui, sem ter condição ou não, porque o professor, o dono da faculdade, autorizou, ele assinou a carta e isso foi tudo para mim na faculdade, porque todas as vezes que eu não tinha condições de pagar, eu tinha uma carta que dizia ali, não, ela não tem condições, mas ela vai estudar até ela terminar. E assim foi, né? E isso foi o lado difícil da faculdade, porque aí vem o lado difícil da OAB, né? De passar na prova da OAB. Até então, não era um sonho para mim a OAB, era fazer faculdade e ser concursada, juíza, promotora. Eu sempre gostei de ser fronte, eu nunca gostei de ser o lado dos bastidores, sabe? Eu sempre gostei de ser fronte. Então, as profissões que me chamavam a atenção, embora advogado fosse, seria juiz, promotora. E aí, eu comecei a pensar, tipo, as pessoas começavam a cobrar de mim, porque você sofre esse preconceito quando você é da área do direito, que você só é bacharel. Que ser só bacharel para algumas pessoas não significa nada, você só tem uma formação. Então, necessariamente, você precisa de uma OAB para o olhar das pessoas. Não, ela é advogada, ela é bacharel em direito, ela é advogada. E aí, era desafiador porque as pessoas me cobravam isso. E, no fundo, o meu desejo não era ser advogada. Então, com tudo isso, eu tive que estudar. Não, peraí. Eu quero fazer concurso, mas eu também preciso ver o plano B. O plano A é passar no concurso, vamos para o plano B. E foi aí que eu comecei a estudar, de fato, para a OAB. Fui reprovada por questão de insegurança. É você saber que você tem capacidade de fazer tudo, mas você perder numa prova por questão de anseio, autocobrança. E se eu não passar, o que é que as pessoas vão falar de mim? Tudo isso que mexe na cabeça de um OABeiro, né? Daí eu consegui passar, fiz a prova, consegui passar e fui sem medo. A advocacia, para mim, é algo que eu não tenho medo de enfrentar. Passei na OAB, venci esse medo e agora pra frente, sem medo de nada, exercer aí o que me vier pela frente. E a escolha de ser... eu atuo em outras áreas também, mas a escolha de ser... Eu atuo na área civil, pego causas trabalhistas, previdenciárias, mas o meu fronte é o criminal, porque eu gosto de estar ali, eu gosto de defender, eu gosto de falar, eu gosto de brigar pelo direito do meu cliente. Então, por isso, o meu amor e a minha paixão pelo criminal. E seria até a próxima pergunta, né? Qual era a área do direito que mais te encantava? É o criminal. Eu nunca gostei de ser injustiçada, eu sempre gostei de debater. Então, o criminal, para mim, é dizer, o meu cliente, ele tem direito a isso, eu vou lutar por ele, e é o criminal. As outras áreas você atua, mas nem tanto como o poder da mulher que advoga no criminal, que sabe do direito do cliente dela, que tá ali sem medo. É isso, é desafiador, mas a adrenalina é surreal. É tipo uma área, você olha assim, se apaixona. Eu costumo dizer que ele me escolheu, o direito criminal me escolheu, não fui eu que escolhi. Durante esse seu período, né?
falo tanto faculdade quanto pós-faculdade também. Você encontrou pessoas durante a sua caminhada que quis te colocar para baixo? Que quis, assim, escolhe outra coisa, é muito difícil. Você encontrou pessoas assim? E se você encontrou, como foi lidar com elas? Como foi que você conseguiu lidar com elas? Eu encontrei pessoas assim. Eu acho que eu não tenho como falar nessa parte sem antes voltar um pouco da minha trajetória, né? Uhum. Hoje eu costumo dizer que a nossa vida financeira, ela é muito melhor do que um dia já foi. Só que por eu morar, na época, em uma área, digamos assim, vulnerável, com pessoas de baixa renda, sem estudos, e a criação e a educação que o meu pai teve, ela foi um pouco superior à minha mãe. Então, assim, o meu pai sempre quis dar o meu melhor. Então, o preconceito, se eu posso dizer que o preconceito começou do bairro onde eu morava, porque na época eu já estudava em escola particular. Então, eu sofria que esse preconceito, riquinha, metida, eram termos mais assim, mora na grota e só quer ser rica. Mas ali era a condição que os meus pais tinham para me dar. E os meus pais sempre me mostravam assim: esse é o caminho, você tem que seguir assim, é assim. Então, assim, o preconceito já veio de onde eu morava. E era como se o simples fato de eu morar numa grota, num lugar de baixa renda, com pessoas que não tiveram estudos, que a faculdade não fosse para mim. Mas eu sempre fui muito teimosa. E eu falava, eu vou porque é o meu sonho. E eu enfrentava isso. Eu lembro na época que quando eu me arrumava para ir na faculdade, meu pai falava assim: mas para que você vai dessa forma? Para que você vai desse jeito? Você vai sair assim na rua e as pessoas vão falar mal de você, você vai sofrer. Então, o meu pai me fazia sofrer, mas tentando me proteger, entendeu? Mas eu não ligava. Eu ia e eu escutava, mas tão tal que eu cheguei até aqui, sabe? Eu sempre fui muito ousada. Então, por mais que você me falasse que aquilo não era pra mim, só o fato de eu achar que era pra mim, eu ia até o fim. Então, as pessoas, o preconceito em si, ele começou de onde eu vim, de onde eu morava, mas eu sempre lutei, sempre lutei, nunca dei ouvidos para o que vinha contra. É certo que nos momentos frágeis você para, você se pergunta se de fato é isso que você quer fazer, se de fato aquilo é mesmo para você, mas a persistência, né? E você acreditar naquilo que você realmente escolheu para você, eu acho que isso é o diferencial. Muito importante, ó. Guardem isso para vocês. Você falou do seu pai, né? Em relação à família, né? Você teve apoio total da sua família, né? E qual foi a importância, né? Eu tive apoio de um parente aqui, de outro ali. Qual foi a importância desse apoio? Foi fundamental para o teu crescimento? Em relação ao apoio emocional, eu sempre tive dos meus pais, mas financeiro eu não conseguia ter. E aí, muitas situações que eu passava na faculdade, eu ocultava dos meus pais. Exemplos de eu cursava um período pagando, 3 sem pagar. Então, essa realidade era oculta dos meus pais, porque eu sabia que, até por questão de proteção, né? Eu não comentava porque eu sabia que naquele momento que os meus pais poderiam falar: minha filha, não é melhor você parar e depois você voltar quando você tiver com uma condição boa? E hoje eu paro e reflito e penso, mas se eu tivesse parado ou se eu tivesse dito naquela hora, eu acho que eu não estaria aqui. Então, assim, o apoio dos meus pais emocionalmente eu tinha, financeiramente eu não tinha como ter por questão de condição, e muitas das coisas eu ocultava justamente para porque eu acreditava assim, se é a minha mãe e o meu pai falando, eu vou ter que ouvir. Porque a fala dos meus pais, então eu ocultava já para minha mãe não ter nem a opção de falar assim, pare. Aí eu não falava. Mas em relação eu só contava a parte boa da faculdade. Ai, mãe, consegui um estágio. Ai, mãe, a faculdade é assim, assim. Então, essas questões financeiras, eu cresci, eu amadureci muito rápido, sabe? Então, eu enfrentei essas situações sozinha. 17, 18 anos eu enfrentei sozinha. Então, hoje eu me orgulho disso, em saber que... E sei que os meus pais também se orgulham disso. E também entendo que se eles tivessem pedido para eu parar, era mais por questão de proteção, porque eu ainda era muito nova. Então, era um conflito na minha mente. E os meus pais, de certa forma, iam querer me proteger. Não, e olhando para você,
Eu lembro daquela frase, né? Quem vê muito assim o resultado não imagina como são os bastidores. Como são os bastidores, e é a muito luta isso. que é. Eu estou me controlando para não chorar, né? Mas fique à vontade. Eu sempre falo para todos os convidados que vêm aqui que aqui é a casa de vocês, né? Eu deixo a pessoa bem à vontade mesmo, porque é a nossa história de vida. Todos nós temos uma história e justamente é esse o objetivo, né? Ponte de histórias. A gente está aqui unindo pontes. Né? A nossa vida é uma trajetória e a gente sabe que o nosso caminho, só a gente sabe como ele foi. Então... E sabe o que me impressiona agora e o que me veio à mente é que todos os momentos difíceis que eu passava, eu sou cristã, eu tenho em si a promessa e o que Deus fala comigo, né? Mas me veio na memória agora, em vários momentos que eu me parava chorando, porque eu me sentia sozinha. E eu nunca fui de compartilhar os meus problemas com ninguém. Eu acho que a única pessoa que sabe, assim, 100% dos meus problemas é o meu esposo, que na época era o meu namorado. Uhum. A gente começou a se relacionar muito cedo. Eu ia fazer 15, ele tinha 17. Então, ele que sabe de tudo, assim, sabe? Mas me veio na memória agora, eu falava assim, Deus, um dia eu vou vencer tudo isso. Um dia eu vou formar, vou ter a OAB, mesmo que não seja para exercer. E um dia eu vou ter a oportunidade de contar a minha história. E eu estou aqui contando a minha história. Então, realmente, eu segui o caminho certo, eu acreditei no que eu criei para mim e hoje eu tô aqui contando a minha história, né? E contarei muitas outras porque eu acredito que é só o início e tô lutando para isso, estou lutando para isso, né? E eu fico muito feliz de fazer parte desse momento. Não foi nada planejado. Não foi nada planejado. Nada, mas assim, né? Os planos de Deus são assim, né? Quando tem para acontecer, acontece. Vamos um pouquinho agora para tua rotina, né? Como é a sua rotina? Como é a rotina? Fala pra gente como é a rotina de uma jovem advogada, né? Como é o seu dia a dia, que a gente sabe que conciliar tempo, é também esposa, né? Então conta pra gente como é a tua rotina. Hoje eu consigo levar ela de uma forma mais dinâmica, mas no início da advocacia foi muito difícil, porque embora eu tive muitas oportunidades no meio jurídico, mas advogar em si eu não tive. Eu nunca estagiei em escritórios para peticionar, para estar ali no bastidor do advogado, né? Então, no início foi muito difícil para mim, porque eu tive que aprender sozinha. Assim como tudo na vida, eu tive que aprender sozinha. Então, eu tinha que conciliar ser esposa, ser estudante, ser advogada e também ser neta, ser filha, porque eu sempre fui muito presente na vida familiar, eu sempre fui muito presente. Então, assim, no início foi muito difícil. Hoje eu já consigo, eu vou acordar, vou tomar o meu café, vou conversar com Deus, vou orar, vou ligar para minha avó, eu consigo fazer tudo. Então eu faço um planejamento e o momento mais divertido para mim é quando eu sento na minha bancada, no meu escritório, no meu home office, e eu paro e digo, não, eu sou a advogada desse caso. Peraí, vou sentar e vou tentar resolver. Depois que eu já resolvo a minha vida de esposa, dona de casa, do lar, tudo isso, aí eu paro e, às vezes, lógico que eu não consigo pegar a minha rotina e como eu planejei. Às vezes eu já acordo com o cliente ligando e já às vezes vou almoçar 3, 4 horas da tarde, porque eu tô ali querendo dar uma atenção maior e tudo. Como eu sou autônoma, né? Uhum. Então, vai assim, às vezes eu planejo e consigo ir no meu ritmo, mas às vezes, tipo, antes de ontem eu acordei com a cliente, olha, fulana vai ligar e você precisa resolver, eu pulei da cama, não deu tempo nem de orar, foi, Senhor, peraí, deixa eu atender minha cliente. Aí levantei, fui resolver, então assim, depende muito do dia, às vezes mais agitado, às vezes mais calmo, mas assim, é uma delícia. Ai, é muito bom. É muito prazeroso a gente trabalhar com o que a gente ama, né? Você já teve alguma experiência marcante ou inusitada em algum caso que você pegou? Já. Na época, eu não era advogada. Eu acho que até os casos... Na verdade, tem 2. São marco. O meu primeiro caso, assim, inusitado, sabe? Eu ainda não era advogada. E é um mix, mix, assim, de sentimento bom e ruim, porque ao tempo que foi um marco na minha trajetória, foi também um momento muito triste
E aí, mas eu sempre gosto de lembrar, tipo assim, foi triste, mas eu aprendi. Foi triste, mas eu peguei isso como experiência. Na época eu nem estagiava, eu trabalhava mesmo, eu era analista do escritório em casos de Braskem. Então, o marco da minha vida foi quando eu consegui dar conta de, acho que uns 20 clientes de uma só vez. Eu chegava no escritório e eu conseguia resolver a vida de inúmeros clientes e deixava já pronto para o advogado ir lá e só fazer audiência. Mas, depois que eu tornei advogada, oficialmente advogada, eu peguei um caso, foi assim... Era um caso de busca e apreensão, e eu, meu Deus, uma criminalista no caso civil, o que é que eu vou fazer aqui? Então, assim, eu lembro, foi marcante, porque eu falei assim, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas me dá sabedoria, porque eu preciso vencer essa causa. E aí eu fui, estudei a causa, entrei em um acordo com o banco, na época não, né, na época, o valor era bem alto e o banco estava querendo um acordo de 38 mil reais. Então, assim, eu consegui negociar um acordo de 38 mil por 3 mil reais. E, assim, foi um marco, porque eu vi que eu tinha o jeito de negociar, de falar, de buscar. E não parou por aí, porque eu tinha que falar para o juiz que o processo já tinha sido encerrado por acordo, né? E aí, o que marcou foi o juiz ter homologado, assim, um acordo em um dia. Eu entrei com a ação, acho que na segunda, na terça, eu já tinha uma sentença ali homologatória. Então, assim, foi um marco, porque eu falei, meu Deus... além de eu conseguir resolver um caso que aos meus olhos era tão complicado, eu ainda tive esse presente de ter uma causa julgada assim, muito rápido, Fica né? na memória. Fica na memória. Hoje eu já consigo relevar as causas assim, eu já consigo relevar, mas tipo, a primeira vez, por mais que seja simples, é o marco da minha vida, da sua vida, de qualquer pessoa, né? Tipo, algo que você faz assim pela primeira vez, que você consegue ter um resultado tão maravilhoso, marca. Jardiele, como é que você lida com a pressão e a responsabilidade da tua profissão? Eu costumo dizer isso sempre, a minha vida foi sob pressão. Eu tive que... Tudo na minha vida foi sob pressão. Eu amadureci muito cedo, então eu tive que levar as pancadas da vida ainda muito cedo. Às vezes eu paro, é até engraçado, porque às vezes eu paro em casa e meu esposo fala, menina, tu tá assistindo desenho, tu tá vendo coisas de Barbie, porque eu acho que meu tempo, assim... pulou. Eu acho que alguma parte da minha vida ali ficou pra trás que eu não conseguia aproveitar. Assisto também. Que bom. Minha mãe fala, essa menina passa o dia assistindo desenho, como assim? Mas eu assisto. É tão bom, né? Então, assim, me leva. É como a sensação de que, assim, eu vou aproveitar um pouquinho da minha infância aqui, no meu mundo, sabe? Sob pressão, a minha vida já é sob pressão, já foi, e é, inclusive, sob pressão. Eu trabalho muito com responsabilidade. Então, assim, a responsabilidade... na minha vida atua em conjunto com a pressão, porque tudo que eu sou hoje foi sob pressão, tudo que eu sou hoje foi sobre tem que ser assim, se não for assim, não vai. Então, a responsabilidade eu consegui adquirir ao tempo do que eu ia levando a vida com a pressão, né? Existe alguma pessoa, tipo uma mentora, alguém assim da sua área que te inspirou durante a tua jornada? Existe. Então, eu vou até tomar água aqui, mas existe. Porque sempre tem aquela, gente, eu quero ser igual aquela profissional. Quero. Inclusive, ela vai assistir esse recorte. Então, eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre sonhei assim, sabe? E na faculdade, tinha uma professora que eu falava assim, meu Deus... eu quero ser pelo menos 1% do que essa mulher é como profissional. E o engraçado às vezes, eu até tentei ser mais na aula dela, mas até tentei ser a aluna nota 10, tentei ser a aluna desenrolada. Todo professor tem um aluno, aquele aluno, eu confio nele, é nota 10. Eu não conseguia porque eu trabalhava muito. Então, eu tinha que arcar com os custos do meu curso. Então, assim... acho que no marco da aula dessa professora, das matérias que eu paguei com ela, eu trabalhava em pousada. Eu pegava de 7 da manhã às 7 da noite. Então, na maioria das vezes, eu já chegava na faculdade só para pegar presença. Porque eu já passei por situações de, se você faltar mais um dia, você reprova. Então, assim,
eu já chegava na aula dela, assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que é que eu... Sabe? Então, assim, eu não consegui ser a melhor aluna dela, mas ela me inspira até hoje. É a professora Paula Falcão, que foi minha professora de Direito Civil 1, 2, empresarial, de prática trabalhista. Então, assim, ela me inspira pela carga que ela tem, professora, advogada, mestra, doutora agora. Então, embora a matéria dela não seja muito o meu foco, não seja algo que eu goste, mas ela me inspira nesse profissional e a pessoa que ela me inspira muito. E até hoje, às vezes, quando eu penso em fazer alguma coisa, eu vou lá, dou uma cutucada no perfil dela. Meu Deus, essa professora. Porque ela não é professora de direito criminal, de direito penal, hein? Uhum. Ela brinca muito comigo, do sub-ramo, mas É tão sempre bom, né? tem. Ter alguém que inspira a gente, né? Muito bom. Falar um pouquinho da sua vida, assim, de casada. Ela é novinha, mas ela é casada, gente. Eu sou casada. 24 aninhos. Fala como é conciliar a vida de casada, então, né? Você casou novinha. Eu casei com 22. Foi difícil no começo conciliar a vida de casada? Você já tinha terminado a faculdade? Não, eu tava no último ano da faculdade. Foi. Não foi difícil, porque eu costumo dizer que eu casei com a pessoa certa, sabe? Eu casei com o meu companheiro de vida mesmo. Tem um ditado aí que falam assim, existe o amor da sua vida e o amor para a sua vida. Eu casei com o amor da minha vida e para a minha vida. Eita! A gente tinha um relacionamento já, esse ano nós completamos 10 anos juntos. Então, assim, não foi difícil conciliar a minha vida acadêmica com a minha vida de casada. Difícil foi só parar e falar assim, meu Deus, eu agora sou casada, eu agora sou esposa, eu agora sou dona do meu lar. Porque até então eu morava com os meus pais, então a responsabilidade da casa era dos meus pais. Então, difícil pra mim foi só acostumar que eu já tinha saído da casa dos meus pais. E nos primeiros meses eu ficava dando satisfação todo o tempo da minha vida. Mãinha, eu já cheguei da faculdade. Mãinha, a senhora vai pra onde? Minha mãe fazia, mulher, tu já casou, eu não te dei satisfação, não. Então, foi difícil sair, assim, sabe? Do colo da minha mãe. Minha mãe também é muito nova. Minha mãe tem 39 anos. Eu já vi ela nas fotos. Parece irmã. Minha mãe me teve com 14 e ia fazer 15. Minha mãe me teve no dia 10 de agosto. Ela tinha 14 anos. No dia 24 de agosto, ela fez 15. Meu pai também é muito novo. Meu pai tem 42 anos. Então, assim, os meus pais sempre... primeiro que é linda a relação deles, eles têm 25 anos de casados, e eu sempre tive como espelho a relação dos meus pais, a forma com que eles nos educaram, como que tudo foi muito difícil. Meus pais eram uma criança quando eu nasci, então ser quem eu sou hoje, pra mim, depende deles, foram eles que me fizeram ser assim, né? Então, difícil pra mim mesmo foi sair do colo dos meus pais. Hoje, eu vejo que a casa dos meus pais é só para visita, porque aí você constrói o seu lar, tudo, né? Mas eu vou lhe dizer, meu casamento é maravilhoso. Eu chego em casa e eu sinto paz do meu lar. Na época do meu TCC, no último ano da faculdade, eu chegava em casa, meu esposo fazia janta, do jeito dele. A gente sabe que nem tudo é feito como nós mulheres, mas assim, fazia janta, arrumava a casa e me deixava ali reservada só para o meu momento de estudo. Então, eu costumo dizer que eu casei com o meu companheiro mesmo, com o amor da minha vida e para a minha vida. Amo você, viu? Oh. É isso. A próxima pergunta se encaixa, né? Você acredita que o apoio do seu esposo foi fundamental? Muito. Porque das vezes que eu pensei em desistir, foi ele que não permitiu que eu desistisse. Quando eu achava, meu Deus, inclusive na UAB, na época da UAB, eu falava assim, não, isso não é pra mim não, eu prefiro estudar. Como é que... Eu lembro na época da UAB, antes de fazer a UAB, eu fiz um concurso pra Polícia Civil daqui de Alagoas, pra delegado. Foi meu primeiro concurso. Eram 120 questões e eu fiz 80 e poucas questões. E eu só não fui classificada para a próxima fase do concurso porque eu não sabia que você
se você não soubesse responder, você tinha que deixar em branco para não anular. Então, uma errada anula uma certa. E aí eu perdi o concurso, sabe? E na época que eu levei lapada da OAB, eu falava assim, mas a OAB não é para mim não, porque como que eu sei disso tudo e tô levando lapada da OAB? Eu vou desistir, eu não vou, é meu psicológico, isso para mim não dá. E ele me fazia não desistir. Era o meu esposo. Aí ele falava assim, mas amor, lembre que tá difícil para você agora, mas lá na frente você vai contar a sua história, você vai inspirar pessoas. Então ele sempre falava, lembre do que a gente já passou. Lembre do que você passou na escola, lembre do que você passou onde você morava. Será que realmente vale a pena você desistir? Então, antes de sair de casa, inclusive, ele falou, amor, vai lá gravar, você é gigante, esse é o primeiro de muitos. E eu falei assim, não, mas não sou eu, é nosso, esse é o nosso primeiro de muitos, porque o que eu tenho, primeiramente Deus e aos meus pais, mas é 80% meu esposo. 80% meu esposo. Nossa, muitas declarações hoje aqui. E eu não falo isso romantizando, sabe? Eu falo isso porque de fato é. Eu jamais romantizaria uma situação, eu jamais daria mérito para uma pessoa do que era só meu. E também jamais tiraria o mérito do que ele fez por mim para me vangloriar e falar que foi só eu, entendeu? Exatamente. Jadiele, você é cristã. Sou cristã. E qual é a importância da fé? Qual foi a importância da fé, né? Durante toda a sua trajetória? Tudo. Eu sempre falo assim, quando eu iniciei a faculdade, eu lembro que eu fui testemunhar, eu fui contar um testemunho na igreja de que Deus tinha preparado minha faculdade e que na época foi assim, a matrícula era 800 e pouco, e naquele dia que eu fui fazer a matrícula, estava por R$100. E eu fui testemunhar isso na igreja, né? E depois que terminou o culto, veio uma irmã, eu não sei de onde ela é, nunca vi. Eu me recordo que era Minas Gerais, alguma coisa assim, eu não sei, nunca mais vi essa irmã na minha vida. E ela falou pra mim assim, olhe, você contando seu testemunho e Deus me fez passar uma parte para você. E eu falei assim, pode passar, irmã. Ela falou assim, olha, o Senhor manda falar para você assim, vai ser um tempo muito difícil, mas é para o nome dele ser glorificado. Vão ser anos muito difíceis na faculdade, mas o Senhor manda dizer assim, não desista, porque é para o nome dele ser glorificado. Então, meus pais não são crentes. Hoje, graças a Deus, meu pai acredita em Deus, fala em Deus, mas meu pai na época era ateu. Então, eram coisas que eu não podia compartilhar com o meu pai, com a minha mãe, porque quem não acredita não tem pra que você estar entrando em conflito ali, né? Passou, e isso foi o que me fazia nunca desistir, porque eu sempre lembrava, meu Deus, é pro nome de Deus ser glorificado, eu não posso desistir. E outra coisa que marcou muito, eu sempre tive, sempre fui muito íntima de Deus, eu sempre, Deus, e eu lembro que quando eu reprovei pela segunda vez na OAB, na primeira fase, eu nunca fui reprovada na segunda fase, mas quando eu reprovei na segunda fase, começou a entrar, tipo, a dúvida, meu Deus, por que o Senhor tá me fazendo passar por tudo isso? Será mesmo que é isso pra mim? E vinha tudo aquilo, sabe? E Deus sempre falava assim, mas você precisa amadurecer. É o processo do amadurecimento. O que eu vou te dar, você não pode ir do jeito que você tá, você precisa amadurecer. E eu lembro, eu acredito em profecia, eu não sei se você acredita, mas eu acredito em profecias, eu acredito em anjo, e eu acredito no que Deus dá na boca do anjo, né? E eu lembro que nesse dia, foi um dia muito difícil, foi setembro do ano passado, foi um dia muito difícil. Eu me inscrevi pro exame da ordem, isso é muito forte. Eu me inscrevi pro exame da ordem e não contei a ninguém. Não contei meu pai, não contei minha mãe. Só o meu esposo sabia que eu ia fazer essa prova. Porque eu falei assim, eu quero fazer uma prova sem ninguém tá me cobrando nada. Se passar, passou. Se eu não passar, ninguém vai saber. Porque você sofre muito preconceito de, eita, não passou de novo. E um sentimento que eu não gosto que as pessoas tenham é pena, porque eu acho que pena é um sentimento tão pobre, né? É aquele sentimento tão, ai, meu Deus, ainda não passou, então eu não contei a ninguém. E eu lembro que eu fui em uma oração, e nessa oração tinha uma visita, tinha um irmão de outro estado, e ninguém sabia de nada. Meu esposo sabia que eu ia fazer a prova, mas ele não sabia que a minha prova era no dia 1º de dezembro de 2024. Ninguém sabia, só eu sabia. E aí o irmão começou a pregar pra mim, ele falou assim, você crê na loucura que eu vou pregar pra você? Aí eu disse, creio.
Aí ele falou assim, você vai passar. Aí eu disse, eu creio. Ele disse, mas você sabe no que você vai passar? Aí eu falei, não sei. Ele falou assim, vejo uma bandeira vermelha e isso, tipo, uma sala cheia de gente. Cheia de gente. Vejo uma bandeira vermelha com o teu nome escrito. E ele começou a falar a sigla. Aí eu na hora me disse, Senhor Jesus, se esse homem tá falando aí em mistério, em sigla, eu não tô entendendo nada. Me ajuda a decifrar. Porque existem os falsos profetas na terra, né? E aí eu falei assim, me explica, Senhor, que eu não tô entendendo. Aí ele falou assim, você tá duvidando? Eu vejo o teu nome na lista dos aprovados na OAB. Porque até hoje o inimigo falou que o teu estudo tinha sido em vão, mas o Senhor manda te dizer assim, dia 1º de dezembro tem prova e tem aprovação. E no dia 1º de dezembro eu fiz a prova e eu fui aprovada. E o que mais me marca é que depois disso eu guardei, ninguém sabia, deixei pra mim, ninguém sabia. Meu esposo, meu Deus revelou o dia da minha prova, como assim? Aí depois eu fui na igreja e uma irmã falou assim, irmã, tá chegando coisa boa por aí, mas se prepare que vem luta também, viu? Aí eu, meu Deus. E no dia de fazer a prova, aconteceu várias coisas, meu esposo não se atrasa, quando é para fazer prova. Nesse dia ele atrasou, eu precisava estar na faculdade para fazer a OAB, era 12h30, eram 12h10 e o meu esposo ainda estava no Benedito e eu precisava chegar 12h30 na prova. Eu tenho miopia, então assim, o meu grau de miopia é um pouco alto, se eu tirar o óculos eu vejo tudo embaçado. E aí eu lembro que a gente foi voando na moto, quando chegou perto do caminho, parece coisa de filme. A lente do meu óculos voou e ficou só a armação no meu rosto. Ai, meu Deus. A lente do meu óculos voou. Aí eu, meu Deus, comecei a chorar, meu Deus, e agora minha esposa quer voltar pra buscar a lente, mas não dá tempo. Aí a hora a gente foi, quando chegar no meio do caminho, meu casaco voou. E eu não consigo, eu sou muito frienta e no frio eu fico sem conseguir concentrar. Eu só sei que, ai meu Deus, a garrafa de água voou. Então eu sei que tudo foi voando. E eu, meu Deus, mas no meu coração, não. Se Deus falou que eu vou passar, é nessa prova que eu vou passar. Fui, cheguei lá, eu não sei como foi. Eu digo que foi o Senhor que me levou. A moto querendo parar, a gente furando o sinal. Eu só sei que a gente chegou lá na porta da faculdade, era 12h25. E eu, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer a prova sem água? Ninguém vai me dar copo descartável nem nada. Eu saí catando de um lixo pra ver se eu achava alguma garrafa pra lavar, pra poder botar água. Não consegui achar. Aí eu lembro que eu comprei uma garrafinha de refrigerante, joguei o refrigerante, enchi de água e fui pra sala. Aí cheguei na sala e fiz bem assim com a fiscal. Meu óculos caiu. Você me ajuda, por favor, a olhar o horário. Me ajuda, porque eu não estou enxergando. Eu lhe ajudo. Aí ela que me falava a hora, que falta quanto tempo? Ela que me falava a hora, ela que ia me guiando, assim. Então, promessa de Deus é isso. Eu tô vivendo hoje, né? E vou viver muito mais. As promessas de Deus. Não, te ouvindo, é uma prova mais ainda, né? Do cuidado que Deus tem com a gente. Ele usa sempre pessoas para falar com a gente, né? E quando a gente tem essa intimidade com ele se torna um amigo, né? Tão íntimo da gente, né? E ele não nos deixa. Então, ver a tua história assim, né? Prova mais ainda, né? O quanto Deus nos ama, o quanto ele tem esse cuidado com a gente. E esse perrengue aí que você passou, indo fazer a prova, tá fazendo lembrar o seguinte: quando é fácil demais, a gente desconfia. Se vem de Deus, é difícil. Não, tipo assim, eu prometi, mas eu não falei que era fácil. Vamos pro processo. O processo amadurece a gente, na verdade. Talvez eu acho que se eu tivesse, de fato, passado na prova antes, eu não teria toda essa maturidade. Hoje eu valorizo muito a minha profissão. Até quando determinado cliente chega e quer baratear muito o meu serviço, eu lembro das noites que eu passei estudando, dos cursos caros que eu tive que pagar, dos nãos que eu levei, dos desaforos que eu levei, das coisas horríveis que eu ouvia dos meus patrões e que eu tinha que engolir porque eu precisava daquilo. Então, peraí, eu respeitei o processo que Deus quis que eu enfrentasse, então agora eu preciso saber, né, valorizar o meu trabalho. Então, é um cuidado assim, sabe? Num momento a gente não entende, a gente questiona Deus, mas por quê, Senhor? Por quê? É difícil, Mayara, você ver uma pessoa vencendo na sua frente e você não poder se comparar, porque você não pode se comparar. E o que me amadureceu nesse momento foi sair da rede social. Eu passei muito tempo sem rede social. Eu percebi que você sumiu. Percebeu? E quando eu vi aquele vídeo lá, você chorando, eu não tinha ainda percebido que era o OAB. Eu falei, eu acho que a Jardiele passou em algum concurso. E aí foi quando eu
pensei, eu falei, não, ela estava sumida das redes sociais, então foi isso, estava estudando. Estudando, porque são processos diferentes, às vezes o seu processo é diferente do meu. Eu tava lendo um livro por esses dias, e uma parte que fala assim, que pode dar dois pés de frutos no mesmo lugar, mas um sempre vai florescer primeiro que o outro, porque não significa que um tá podre e o outro tá bom. Significa dizer que são estações e momentos diferentes. Então, entrar na rede social e ver pessoas sendo aprovadas, ver pessoas atuando na área e eu ainda estar estudando me frustrava. E é muito fácil você se comparar com a vida do outro pela rede social. Porque você não sabe dos bastidores, você não sabe o que a pessoa enfrentou. Que eu acredito que muitas pessoas olhem hoje na minha rede social e acham que foi tudo muito fácil. Que tudo foi conquistado muito fácil, mas não é. Então, eu precisei sair da rede social, de fato, para poder não me comparar com os padrões de outras pessoas. Não me comparar com quem estava exercendo, com quem passou ou quem não passou. Eu deletei mesmo a rede social da minha vida. Deletei, de fato. Tinha só um Instagram, mas eu só seguia cursinhos, que era para ver. Porque tudo hoje move em torno de rede social. Então, para ver data, local, revisão, tudo. Mas era só eu, seguia só cursinho. Instagram, nem pensar. Tem algum conselho, né, durante toda essa sua trajetória aqui que você contou pra gente, tem algum conselho que você ouviu de alguém? Você ouviu várias palavras de alguém, né, tanto da igreja, quanto pessoas fora, motivacional, mas tem algum conselho que, tipo, eu vou pegar isso e você colocou em prática e, tipo, mudou tudo? Positivamente? Sendo muito sincera com você, que eu lembre, não. Todos os conselhos que eu ouvia eram críticas. Não, tipo, você tem noção, uma vez eu cheguei para estagiar no escritório e eu não sabia de nada, e aí eu tive que aprender tudo, e o meu chefe olhou para mim desse jeito. Ele fez, você vai fazer um requerimento, e esse requerimento a gente vai mandar para o local. E eu não sabia. E ele sabia que eu não sabia. Mas eu poderia entregar o requerimento e ele falava, não, vamos melhorar isso, vamos acrescentar isso. Ele olhou pra mim e fez bem assim. Você não estuda, não é? Porque isso aqui você chama de requerimento? É isso daqui que você chama de requerimento? Então, assim, foi uma humilhação. Você não estuda, né? Sua escrita é péssima. Pra começar, sua escrita é péssima. Foi assim, foi uma humilhação. E daquele dia, eu prometi pra mim mesmo que ninguém jamais ia falar daquele jeito comigo ou dizer que eu escrevia errado ou não. Então, tal que hoje, em todos os lugares que eu passo, inclusive no meu último trabalho, você escreve muito bem, sua escrita é perfeita, suas palavras são perfeitas. Então, assim, todos os comentários foram... eu não tive um conselho para dizer assim, siga isso e vá isso, faça assim. Eram pessoas assim, não, tá no caminho certo, não desista, você escreve bem, mas conselho é só no espiritual. Só quando eu recorria para Deus, que Deus mandava os anjos e falava, faça isso, minha filha. Mas entre amigos e pessoas, conselho, não, que eu lembre, não. Qual é o teu maior sonho profissional? O meu maior sonho profissional é hoje, né? Porque possa ser que mude. Sim. Hoje eu quero alcançar a magistratura. E isso é até algo que não me complica tanto hoje, porque eu sou advogada autônoma, então eu já tenho meus próprios clientes, meu boca a boca, o meu marketing, né, a minha divulgação no Instagram para conseguir os clientes e tudo mais. Mas o meu maior sonho hoje é a magistratura. Eu sentar na cadeira ali e ter o poder ali de decidir a causa da pessoa. Posso seguir lá na frente, mude, que a advocacia me tragam outros sonhos, né? Empreender, mas falando hoje, seria a magistratura. Agora, eu amo essa pergunta. Qual é o conselho que você daria para esse jovem que está começando hoje na faculdade? Pode ser no curso de Direito ou em algum outro curso, né? E que está perdido. Tipo, tá cheio de dúvidas, não sabe se realmente é isso, não sabe se vai conseguir. Qual é o conselho que você deixa para esse jovem? O conselho que eu dou hoje é, primeiro, se é algo que você quer e que você acredita, só você tem o poder de dizer que sim ou que não. Eu acho que tudo na nossa vida, eu acho que nenhuma conquista, nenhuma vitória, ela vem sem que você passe por um processo. O processo é muito difícil e na maioria das vezes só você vai conseguir saber a dor do seu processo e o seu processo em si.
Então, o conselho que eu dou é não desista. Procure pessoas, meios, sempre tente se espelhar nas pessoas em que você quer ser, porque isso ajuda muito. Se você desistir agora, eu não vou desistir porque eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ter o que aquela pessoa tem. Não por inveja, mas assim, a admiração que você tem pela pessoa. Não desistir. O que for para acrescentar, tudo bem, mas o que for crítica, para tentar diminuir, colocar dúvida na sua cabeça, não escuta. E se você me permitir, eu posso até falar que vai entrar nisso. Uma vez eu comentei com alguém. Eu comentei com alguém que eu queria ser criminalista, que eu queria ser promotora, que eu queria ser juíza. E essa pessoa falou mal assim, tipo assim, nossa, você vai ser isso. Mas isso é perigoso. Você vai lidar com bandido. Você vai julgar. Eu jamais seria isso, né? Então, me doeu. E quando eu cheguei em casa, poxa, tipo, minha irmã hoje fala que o sonho dela é ser polícia. Eu jamais seria polícia. Mas eu não seria polícia porque não é o meu sonho, mas eu jamais vou falar pra alguém que tem um sonho de ser polícia que não seja polícia, né? Porque é o sonho da pessoa. E eu fiquei, meu Deus, eu jamais falaria pra essa pessoa que o que ela quer fazer é ruim, que vai dar isso. E passados anos, eu reencontrei essa pessoa falou assim, deixa eu te contar, tu não sabe da maior. Aí o quê? Tô fazendo direito. Mulher, tá fazendo direito, tô fazendo direito. E aí, quer atuar em qual hora? Não, minha filha, quero atuar no criminal, quero... Aí imagina se eu tivesse pego aquelas mensagens negativas. Você vai defender bandido, você vai acusar bandido, você vai julgar bandido. Imagina se eu tivesse pego as frustrações das pessoas e tivesse colocado à frente do meu sonho. Então é um conselho que eu dou, não desista. Se é o que você quer, acredite, só você pode fazer com que seu sonho aconteça. E só receba a crítica construtiva, não crítica que faça você ter mais dúvidas do que você já tem. Entendeu? É o conselho que eu dou. Guardem esse conselho. Guardem esse conselho. Vamos fazer seu marketing agora? Onde as pessoas podem encontrar a Jardiele Vieira? No meu Instagram, @JardieleVieira. Lá no meu Instagram é um mix de profissional com pessoal, com dicas, né, de aprendizados. É uma mistura de advogada, concurseira, estudante, tudo isso. E no TikTok, que eu também não posso ficar de fora, né? Jardiele Vieira A também. Instagram e TikTok. Jardiele Vieira A. Vão lá me seguir, viu, gente? Vou... As perguntas terminaram, né? A gente agora vai fazer um bate-bola bem bacana. Eu falo uma palavra e aí você fala... Será que eu vou me dar bem? Que te resolve. Qual o significado que essa palavra tem pra você? Tá. Pode tomar só, quer tomar um café? Aceito. Aceita. Eu fico bem mais acelerada. Um café, gente. Por enquanto, vamos começar aqui o bate-bola, né? Primeira palavra... Você vai falar uma palavra e eu vou falar o que me define. Exatamente. Tá. E no meu bate-bola, essa é a primeira palavra sempre, porque ele é primordial. Deus. Tudo. Tudo. Deus é tudo. Minha vida. Tudo, tudo, tudo. Família. Amor. Abrigo. Advogar é... uma paixão. Um sonho. Um desafio. Tudo de bom. Se eu não fosse advogada, eu seria... psicóloga. Interessante, meu Deus. Totalmente diferente. Tipo assim, eu pensei, inclusive, em cursar psicologia agora há pouco, mas eu disse, não, eu vou me especializar mais na minha área e vou fazer cursos especialistas na área da psicologia, porque mexe muito com o emocional conversar. Então, a minha vida toda me fez refletir. Eu acho que eu posso contribuir muito com outras pessoas pelo meu... isso aqui foi só um resumo do resumo da minha vida. Então, eu acho que eu posso contribuir muito com outras pessoas com a minha história de vida. Uma pessoa que te inspira? Qual área? Profissional? É o quê? Pode ser pessoal ou profissional. Ou citar as duas coisas. Pronto.
uma pessoa que me inspira no profissional, a professora Paula, né? Eu não sou de seguir muitas pessoas e muitos professores, mas ela me inspira pelo que ela é. Eu vou pesquisar quem é essa professora Professora Paula. Paula. Seu nome Paula sendo muito citado aqui. A professora Paula. E não tenho alguém assim que me inspire, que eu lembre. Não que eu lembre, tá? Mas pode ter alguém, mas agora eu não lembre. Minha avó, minha mãe, que são guerreiras. Eu vou 1% do que aquelas mulheres são. Quando eu penso que a minha mãe me teve com 14 anos e me fez ser um ser humano honesto e me dar uma educação, minha mãe, né? Minha avó, porque é minha mãe 2 vezes. Com certeza. Casamento é? Maravilhoso. É maravilhoso, gente. Sim, se você casar com a pessoa certa, com o amor da sua vida e para a sua vida, é tudo de bom. Casem com a pessoa certa, tá? Com a pessoa certa. Conheçam, convivam e tenham certeza de que é isso mesmo, porque casamento é algo muito sério, não é brincadeira, né? Verdade. Um hobby? Eu tenho vários. O meu melhor é ser fotografada, é fotografar. Eu acho que meu hobby favorito é ser fotografada ali, tipo, parar, fazer pose. Muito obrigada, Luizinha. Obrigada. Parar, fazer pose e registrar momentos. Eu amo câmeras. Eu sempre percebi. Sempre. Obrigada. Muito obrigada. Amo café também, tá, gente? Sem açúcar. Gente, eu não gosto de café. Eu admiro as pessoas que falam assim, eu vou ali tomar um café. Não queria poder falar isso, mas eu não posso. Amo. Inclusive, outro hobby favorito meu é sair pra comer e tomar um cafezinho. Ai, comer é uma das 8ª maravilhas do mundo. Mas é muito bom mesmo. As pessoas me acham metida. E não é meme. 90% das pessoas que me conhecem, mulher, eu achei que tu era tão chata, tão metida. Mas olha, você me conhecendo, é um mix aí de loucura, de resiliência, é tudo. Eu sou multivariedades. A gente nunca deve jogar o livro pela capa. É verdade. O que você mais admira no ser humano? O que eu mais admiro no ser humano, a humildade e a caridade. Que... entrando para o fundo bíblico cristão, a caridade ela tem diversos sentidos, né? A caridade é o amor, não invejar o outro, tudo de bom, assim, a humildade, o espírito de humanidade, a resiliência, a compaixão que você tem pelo outro, tudo isso é o que eu sempre olho. Eu costumo dizer que uma das características que eu olho na pessoa é ter o dom da caridade, que é tudo isso. Amar, não invejar, cuidar, tudo essas coisas assim. É muito importante. O melhor conselho que eu dou é o que eu já recebi. Que você dá? Que eu dou? Pra vida, eu não falo nem no sentido só profissional. Pra vida, quer vencer? Seja você. Porque o que é que eu já me dei... Algumas vezes eu me frustrei, porque eu já recebi muitos comentários negativos, inclusive de pessoas que... O que marca uma das coisas que eu vou, inclusive, vai englobar o meu conselho, é que uma vez eu tinha 13 anos de idade. Então, assim, eu sofri muito, muito preconceito por onde eu morava, porque onde eu estudava era escola particular, e aí as pessoas tinham condição melhores do que a minha. E eu lembro que uma coleguinha minha, ela tinha uma câmera profissional, e eu não sabia. Ela postou uma foto e eu, meu Deus, que foto perfeita. Qual foi o aplicativo que você editou? Porque na época era muito em alta você saber aplicativos para editar a foto, né? E ela me humilhou. E ela falou pra mim assim... Ela falou pra mim assim... Você está querendo falar que eu não sou bonita? O que é que você está querendo insinuar com isso? Que saiba de uma coisa, Jardiele. Me humilhou, mas o que marcou foram essas palavras. Até um dia desse eu tinha esse print, pra você ter noção, 2013. Mas eu apaguei porque a gente só deve guardar aquilo que é de bom. Um dia eu vou estar rica, cantando, e você vai estar me assistindo na TV. Eu vou estar comendo caviar. E você vai estar sentada, pobre, comendo farinha com feijão e ovo.
Nossa, que tipo de ser humano? Isso me marcou muito. E por várias vezes que eu passava por situação difícil, eu ficava tentando entender assim, será que eu tenho que ter padrões, entrar em padrões pra ser ou conquistar alguma coisa? Ou será que o que aquela menina realmente falou vai ser verdade, eu vou ser aquilo? Então, assim, eu tentava entrar em padrões. E o conselho que eu dou é: sejam vocês. O que vocês são, o que você gosta de fazer, não mudem, não se moldem para ser encaixado em padrões, para ser encaixado em lugares que você chega e que você faz as pessoas se sentirem bem enquanto você se fica desconfortável. Então, o conselho que eu dou é: sejam vocês, independente de tudo. Sempre vai ter pessoas que vão lhe apoiar e sempre vai ter pessoas que vão lhe criticar. Então, sejam vocês, entrem no meio que cabe em vocês, que vocês não precisem se moldar para entrar para agradar ninguém, pessoas. A sua essência, sempre vai ter alguém que vai lhe admirar pela sua essência. E uma das coisas das burradas que eu fiz na minha vida foi tentar se encaixar em padrões, ser uma pessoa que eu não sou. Então, eu acho que eu cresci muito quando eu fui eu. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Mas essa sou eu. Desde que eu tenha princípios, que eu tenha ética, né? Que eu tenha moral, tá tudo certo. A gente evolui mais, né? Evolui mais. Com certeza. O bate-bola acabou por aqui, né? Eu sempre costumo falar, né? Para todas as pessoas que eu conheço que é formada em Direito, que é advogado, né? Eu também tenho colegas, tenho amigas, né, que cursam, que sempre foi minha segunda opção de curso. Eu lembro, foi minha segunda opção de curso. Quando eu fui me inscrever, né, para fazer a prova, eu lembro que eu fiquei, né? Aí tava ali, jornalismo e direito. E eu fiquei na frente do computador, assim, parada, ai, meu Deus, o que o senhor quer pra mim? Porque eu sempre admirei muito as duas profissões, muito, muito, muito mesmo. Só que a comunicação falou mais alto, né? E a gente tem que ir atrás daquilo que a gente ama, né? E muitas pessoas falavam: não, vai para direito, que ganha melhor, ganha mais. Tinha muito esse conceito. Não é sobre isso, né? Não é sobre o dinheiro, é sobre você trabalhar naquilo que você ama. Porque até se a sua área não for uma área que seja bem remunerada, se você trabalha com aquilo que você ama, você pode ganhar até mais do que outras áreas muito mais remuneradas, né? E quando você faz aquilo que você ama, quando você coloca a sua vida, seu coração ali, é tão satisfatório que é como se o dinheiro se transformasse num detalhe, por incrível que pareça. Eu não consigo imaginar você em outra área. A sua forma de falar, de se expressar, o seu olhar, eu acho que, assim como o direito me escolheu, o jornalismo lhe escolheu. E eu sei que você sente isso, eu sinto que você sente isso, né? É que nem você. Não vejo jardim em outra profissão, a não ser direito. E a psicóloga, né? Psicologia. Mas eu vejo em você, o jornalismo lhe escolheu. E eu acho que você vai fazer muito sucesso. Eu acho que você tá plantando, você ainda vai colher muita coisa, porque você trabalha com amor. Você dá o seu coração, você se dedica naquilo que você gosta do perfeito ali. Não, eu vou fazer com excelência. Você faz com excelência, não é verdade? Então, não tem como dar erro. Já deu certo, vai dar certo. Amém, eu recebo. E o nosso podcast tem um presentinho pra você. Rebeca, tu poderia pegar ali? Tem um presentinho. Ai, gente, eu fui muito mimada. Um mimo, né? Por ter vindo aqui. Ai, gente, olha, eu não sou. Vocês dizem que eu sou. As pessoas dizem que eu sou metida, mas eu sou muito emotiva. Isso sim, Senhor, não me faz chorar. É um mimozinho. Muito. Cada item foi pensando em cada detalhezinho seu. Você quer que eu abra aqui? Fica à vontade, hein? Vamos lá. Deixa eu só afastar aqui pra conseguir pegar. Vamos lá. Ai, meu Jesus. Sou destrambelhada também, tá, gente? Vamos lá. Eu acho que eu já amei. Começando por ele, é uma mistura de romance e advocacia. E eu sou apaixonada por livros, né? E eu falei, não, ela é advogada gosta muito de ler. E eu pensei em comprar, vou comprar só uma coisa mais de coisa trabalhista, essas coisas, né, que eu também não entendo muito. Falei, não, mas vamos dar uma pitada de jornalismo também. Ai, gente, porque tem tudo a ver. O último julgamento. Meu Deus, eu amei. E você me acompanha nas redes sociais, eu tô muito nessa vibe de ler. Tipo assim, eu tô lendo muito rápido. E você acredita em Deus e em sinais, né, de Deus? Sim, com certeza. Muitas coisas na minha vida mudaram através de presentes em livro. Livro. Então, assim, eu amei. amei.
outros mimosinhos. Eu tô nervosa, por isso que eu tô rindo muito. Os mimosinhos dela. Porque eu sei que, sei lá, o advogado ele tem uma pitada bem escritório, né? Aquela coisa de agenda, aquela coisa de organização. Eu falei, não, vou comprar pra acrescentar, sabe? Ai, meu Deus, olha, gente. Eu não vou. Me chama sempre pro podcast. Meu Deus. Oh. Eu amei. Que bom que você gostou. Foi eu pensado com amei. muito carinho, né? Eu amei, de verdade. Eu amei o podcast, eu amei nossa conversa, eu amei os mimos. E que fique claro pra você, até para as pessoas que vão assistir depois, que tentei resumir o máximo que eu pude, mas assim, não desistam. Tudo que eu falei aqui foi sincero. Antes de vir eu orei, Senhor, coloque palavras na minha boca. As perguntas casaram. Eu acho que eu até consegui responder antes de você perguntar, sim, né? Sim, mas foi algo tão bom, sabe? Foi natural. Então, assim, não desistam do sonho de vocês. Eu sei que eu tenho muito pra conquistar ainda. Eu sou muito nova, eu tenho 24 anos. Mas tudo, eu costumo dizer pro meu esposo que eu carrego uma bagagem que, se brincar, nenhum adulto mais velho que eu tem. E não desistam, não mudem a essência, sejam sempre gentis e lutem por aquilo que vocês acreditam, que assim como eu conquistei e vou conquistar mais coisas, todo mundo que tem um sonho vai, se for atrás, se persistir, vai conseguir. Né, sobre ter resiliência acima de tudo e princípios, tenham ética, tenham moral e acreditem, tenham fé, né, e dá certo. Quando você tem tudo isso, não tem o que dar errado. Não vou dizer que são flores, porque tudo na vida tem o processo, né, você sabe, eu acredito muito que hoje para você ter isso, ter essa estrutura, você chorou, você derramou lágrimas. Então, assim, quando tiver doloroso, saibam que faz parte do que vai dar certo, que o processo ali é só a dor precisa chegar antes do sorriso vir, né? É isso. Com certeza. Muito obrigada, Jardiele, por ter aceitado o nosso convite. Espero ter você aqui mais outras vezes, né? Porque com certeza tem muitas histórias ainda para ser contadas, muitos ciclos que virão também. Então, assim, muito feliz, né, desse nosso bate-papo. Foi algo tão natural, né? E muitas das coisas que você falou, eu também vou trazer pra mim. Ai, que bom! Muita coisa que saiu, assim, de você, peguei muito pra mim. Eu sou assim, tudo que eu pego positivo, tudo que eu ouço que é positivo. Né? Porque a gente todo dia tá em aprendizado, né? A gente nunca aprendeu o suficiente. E uma coisa que você falou agora, eu me recordo, que eu sempre falava assim... Eu queria ter calma, tipo, a gente se conhece, né? Então, assim, eu sempre admirei a sua calma de falar, o seu jeito. Então, tem momentos que eu sou a Jardiele, meu Deus do céu! Mas tem momentos que meu Deus, eu preciso ser calma. Então, isso também eu admiro muito em você. Eu tenho meu momento de euforia, a Rebeca conhece. Tem meu momento de euforia, né? Mas a gente saber pontuar cada coisa, né? Mas o seu olhar, a sua calma transfere paz. Então, que bom. Transfere paz, o seu brilho. Eu consigo ver aqui, eu sou muito sensitiva, sabe, Mayara? Eu consigo sentir o que é bom, o que tá pesado e o que tá leve. Então, o seu olhar me traz leveza e traz paz. Eu acredito que todas as pessoas que sentam pra conversar, quantos conselhos você já não me deu? Né? Quantas vezes a gente não já compartilhou momentos e meu Deus, a gente já conversou tanto, não é isso. Né? E hoje nós estamos aqui nesses momentos assim, sabe? Então, você também faz parte do que eu sou hoje, da minha trajetória. E quando as pessoas têm um papel positivo na nossa vida, pode até durar anos, mas elas sempre se encontram de alguma forma. Então, muito obrigada por me convidar, por eu estar aqui, e saiba que você também faz parte do meu processo e do meu sucesso. Fico feliz, né? Eu digo mesmo, faz parte do meu também. Gente, estamos encerrando por aqui mais um episódio do Ponte de Histórias, né? Hoje conhecemos essa história emocionante e é esse o nosso objetivo, né, do nosso podcast aqui, trazer leveza, trazer inspiração, trazer motivação. E não desista do sonho de vocês e continuem sempre construindo pontes.